Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nessa aula eu irei falar sobre Mycoplasma pneumoniae. Os micoplasmas consistem em um grupo de micro-organismos muito pequenos e desprovidos de parede celular. Então, esse é um detalhe muito importante, tá? Porque são bactérias em que são desprovidas de parede celular. Então, dentre os quais essa espécie Pneumoniae é a espécie que corresponde como principal patógeno humano. Então, isso significa que entre todas as espécies que fazem parte desse gênero Mycoplasma, essa espécie Pneumoniae é a mais importante. E também conhecida como uma bactéria atípica, exatamente por ser desprovida de parede celular. Então, com relação às características gerais, são os menores organismos de vida livre, apresentam diâmetro de 0,3 micrômetro, não possui parede celular, como eu já citei anteriormente. Essa é a característica mais marcante dos micoplasmas. Sendo assim, pertencem à classe dos molicutes, então micro-organismos que são desprovidos de parede celular fazem parte dessa classe dos molicutes, que no caso aqui um exemplo é o Mycoplasma pneumoniae, assim como as demais espécies desse gênero Mycoplasma. Coram-se fracamente pela coloração de Gram, portanto são falso-negativos, exatamente por não possuírem a parede celular. Antibióticos que inibem a síntese de parede celular, por exemplo, penicilinas e cefalosporinas, são ineficazes no tratamento desses micro-organismos exatamente por não possuírem parede celular, então não tem aonde os antibióticos eles agirem. Sua superfície externa consiste em uma membrana celular extremamente flexível e composta de 3 camadas, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Então, aqui tem uma estrutura do micoplasma, é uma estrutura esférica, mas esse micro-organismo, ele, por não possuir parede celular e ter uma membrana extremamente flexível, ele consegue assumir uma variedade de formas, como ele pode estar na sua forma esférica, pode também adquirir a forma bacilar, assim como filamentoso e helicoidal. Sua membrana citoplasmática, porque ele não possui parede celular, mas tem membrana citoplasmática, é a única membrana bacteriana que contém colesterol, que é um esterol geralmente encontrado apenas em membrana de células eucarióticas. Então, lá no comecinho, nos primeiros vídeos, quando eu falei das estruturas da célula bacteriana, em que eu falei sobre a membrana celular, eu falei sobre essa característica de que a membrana citoplasmática, no caso das bactérias, não contém colesterol. Então, comparado à membrana citoplasmática de uma célula eucariótica, ela é mais sensível, exatamente por não possuir colesterol. Então, no caso aqui do micoplasma, por não possuir parede celular, a sua membrana citoplasmática é semelhante à membrana de uma célula eucariótica, por possuir colesterol, que é um esterol importantíssimo, principalmente para a resistência da membrana. Outro detalhe importante é que nesse micro-organismo ele tem no citoplasma tanto DNA quanto RNA, e seu DNA é capaz de codificar apenas a síntese de substâncias que são absolutamente essenciais para a sua sobrevivência. Algumas espécies são estritamente aeróbicas, enquanto outras são anaeróbicas facultativas ou mesmo obrigatórias. Com relação à característica nutricional, esses micro-organismos utilizam carboidratos como fonte de energia, requerem vitaminas, aminoácidos, purinas e pirimidinas como fatores de crescimento. Mas já adianta aqui um detalhe que com relação ao diagnóstico laboratorial não se realiza o cultivo dessa espécie
exatamente por ser considerado um micro-organismo extremamente exigente. No caso, em meios convencionais não seria possível, teria que utilizar meios de cultura específicos, contendo todos esses micro e macronutrientes, e mesmo assim demoraria um tempo de uma semana, mais ou menos, para que tenha um crescimento dessa bactéria no meio de cultura. Quando chegar na parte do diagnóstico, irei falar mais sobre como é realizado o diagnóstico dessa espécie de micoplasma. Com relação à classificação sorológica, essa espécie apresenta somente um sorotipo, antigenicamente distinto de outras espécies de micoplasma que apresentam sorotipos. E a principal doença causada por essa espécie, pelo próprio nome da espécie, já dá para entender mais ou menos. Então, a principal doença é a pneumonia. Só que é a pneumonia conhecida como atípica. Então, o que significa esse termo atípico? Significa que o Mycoplasma pneumoniae não pode ser isolado em meios rotineiros no laboratório, porque é uma espécie muito exigente, como já falei anteriormente, ou que a doença não se assemelha à pneumonia pneumocóxica, ou seja, causada por Streptococcus pneumoniae, por exemplo. Então, assim, é um quadro de pneumonia completamente diferente, por isso conhecida como pneumonia atípica. Então, o Mycoplasma pneumoniae, como eu já falei, é um patógeno apenas de seres humanos, apenas em humanos esse micro-organismo causa a pneumonia. Ele é transmitido por gotículas respiratórias. A infecção por esse micro-organismo é de ocorrência mundial, com o aumento da incidência principalmente durante o inverno. Causa mais frequente de pneumonia atípica em adultos jovens, sendo também responsável por surtos em grupos que estabelecem contato próximo, como universitários, militares, familiares que vivem muito próximos. E estima-se que apenas 10% dos indivíduos infectados são de fato acometidos por pneumonia, ou seja, que desenvolvem a pneumonia atípica. A pneumonia por micoplasma corresponde a apenas de 5 a 10% de todas as pneumonias adquiridas na comunidade. Então, os principais órgãos que são acometidos por esse micro-organismo são os pulmões. Então, quando o indivíduo adquire o Mycoplasma pneumoniae através das vias respiratórias, esse micro-organismo chegando nos pulmões, ele assume uma forma bacilar, com extremidades afiladas, que contém proteínas específicas que confere a esse micro-organismo a capacidade de se aderir ao epitélio respiratório. Como podemos observar aqui nessa imagem, aqui nós podemos ver o micoplasma exatamente com essa morfologia meio que bacilar, com a sua extremidade aí aderida ao epitélio respiratório. A mucosa respiratória não sofre invasão, ou seja, essa mucosa ela não é invadida pelo micoplasma, só que a movimentação ciliar ela é inibida, como nós podemos observar aqui. Eu acredito que todos vocês já tenham esse conhecimento, que o epitélio respiratório ele é totalmente ciliar, que é um mecanismo até então de defesa, principalmente para expelir, para eliminar micro-organismos, assim como outros elementos que tentam aí adentrar o nosso aparelho respiratório. Então, no caso de uma infecção por Mycoplasma pneumoniae, no mecanismo de patogenicidade, esse micro-organismo acaba inibindo a movimentação ciliar e ocorre necrose epitelial. Então, o mecanismo pelo qual esse micro-organismo causa uma resposta inflamatória nessa mucosa, levando a esse quadro de necrose, ainda é incerto. O que sabe é que ele produz peróxido de hidrogênio, que é o H2O2,
o que possivelmente, né, contribua para o dano às células do trato respiratório e assim, né, evoluindo para esse quadro de necrose epitelial. Com relação aos aspectos imunológicos do hospedeiro, do indivíduo em que está ocorrendo, que está desenvolvendo essa infecção, a imunidade é incompleta. O que isso significa? Que o indivíduo ele pode ter outros episódios da doença, ele pode ter outras vezes pneumonia atípica causada pelo Mycoplasma pneumoniae. E um outro detalhe interessante é que durante a infecção são produzidos anticorpos contra hemácias, que são autoanticorpos IgM. Esses autoanticorpos eles podem ser contra tanto as hemácias como também as células cerebrais, assim como células pulmonares e células hepáticas, induzindo assim reações de autoimunidade no hospedeiro, sendo responsável também por várias manifestações extrapulmonares da infecção. Então, como nós já vimos, a pneumonia atípica é a principal manifestação clínica, é a principal doença causada pelo Mycoplasma pneumoniae. Essa pneumonia atípica também foi conhecida já como pneumonia atípica primária, mas atualmente é caracterizada apenas como pneumonia atípica, em que acomete adultos jovens, como já falei anteriormente, também pode acometer crianças, e de manifestação gradual. E o indivíduo apresenta sintomas como tosse não purulenta, faringite ou otalgia, que é dor de ouvido, febre, cefaleia, mal-estar geral e mialgias são intensos. A doença ela regride espontaneamente entre 10 e 14 dias, então ela regride espontaneamente. Além da pneumonia causada pelo Mycoplasma pneumoniae, ele também causa bronquite. Então podemos observar aqui nessa radiografia de tórax de um indivíduo de 38 anos com pneumonia por Mycoplasma pneumoniae, mostrando aqui nessa região, que é do lobo inferior do pulmão esquerdo, uma vaga opacidade mal definida, que é característico de uma infecção por Mycoplasma pneumoniae, porque até então é uma infecção que pode ser confundida por outros micro-organismos, como vírus também, por exemplo, que podem causar pneumonia. Já no caso das manifestações extrapulmonares, inclui síndrome de Stevens-Johnson, fenômeno de Raynaud, arritmias cardíacas, artralgias e manifestações neurológicas como síndrome de Guillain-Barré. No caso da síndrome de Stevens-Johnson, é caracterizada pela destruição e deslocamento do epitélio da pele e membranas mucosas, envolvendo menos de 10% apenas da superfície corporal, ou seja, não chega a acometer todo o corpo do indivíduo, e pode ser desencadeada por alergia a fármacos como antibiótico, assim também como decorrente de infecções causadas por bactérias, no caso pelo Mycoplasma pneumoniae. Já no caso do fenômeno de Raynaud, é caracterizado por uma resposta vascular exagerada a estímulos como frio e estresse emocional, como vasoconstrição anormal das artérias digitais. E aí o indivíduo apresenta as extremidades aqui dos dedos, exatamente como aqui nessa foto observada, pálida, exatamente por não ter uma circulação, uma perfusão sanguínea adequada nessas extremidades. Já no caso da síndrome de Guillain-Barré, ocorre uma destruição da bainha de mielina por consequência autoimune, no caso da bainha de mielina dos nervos periféricos, por consequência, no caso, autoimune, e o indivíduo apresenta fraqueza e uma sensação de formigamento ou perda da sensibilidade. Então, como podemos ver aqui, células nervosas são danificadas. Então, ocorre aí uma paralisia que é ascendente. Geralmente, o indivíduo começa a ter uma fraqueza
dos membros inferiores, no caso das pernas, e aí depois para os braços, e assim pode evoluir acometendo outros nervos periféricos. Com relação ao diagnóstico, geralmente o diagnóstico ele é por meio de testes sorológicos, por títulos de autoanticorpos, que são os autoanticorpos IgM, em que eu falei anteriormente, em que eles são contra hemácias, principalmente hemácias do tipo O. Então, esses títulos de autoanticorpos IgM, quando de 1 para 128 ou superior a 1 para 128, é indicativo de infecção recente, mas apenas metade dos pacientes com pneumonia por micoplasma são positivos em relação aos autoanticorpos IgM, que são conhecidos também como aglutininas frias. Então, o teste é inespecífico. Resultados falsos positivos ocorrem em infecções por influenza vírus e adenovírus por reação cruzada. Então, o diagnóstico de infecção pode ser confirmado por um aumento em 4 vezes ou mais do título de anticorpos específicos no teste de fixação do complemento. Então, é uma forma de como confirmar quando tiver, né, no caso, um diagnóstico da infecção pela presença dos títulos de autoanticorpos IgM. O tratamento ele é realizado com a administração de macrolídeos ou de tetraciclina, no caso de macrolídeos, como exemplo, eritromicina ou azitromicina, e tetraciclina, no caso, como exemplo, a doxiciclina. Esses fármacos eles podem reduzir a duração dos sintomas, mas como nós já vimos anteriormente, a doença ela regride espontaneamente. E no caso de penicilinas e cefalosporinas, não deve ser administrado porque o micro-organismo não possui parede celular, portanto, né, esses antibióticos eles serão ineficazes. Com relação à prevenção, não há vacina ou outras medidas de prevenção específicas para o indivíduo se proteger, né, de uma possível infecção por micoplasma pneumoniae. Então, finalizo aqui essa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aqui nos comentários e eu irei responder o mais breve possível. Até mais, até uma próxima.